Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais uma edição do programa Política Nua e Crua no canal Arte Agora. O tema de hoje é a encruzilhada histórica que a América Latina enfrenta nesse janeiro de 2026. Com base em um manifesto que eu mesmo escrevi, que eu publiquei no 68 na luta.blog, eu construí esse editorial. O que assistimos na Venezuela é um ato de guerra contra todos nós. Volto a falar, volto a refletir. O que construímos, o que assistimos na Venezuela é um ato de guerra contra todos nós. Não é um ato isolado do imperialismo contra a Venezuela. É um ato contra a Venezuela e contra todos nós. Porque todos nós recebemos o recado. Vocês estão passíveis da mesma atitude. O sequestro e o botim da guerra, o petróleo em primeiro lugar. Não há mais espaço para eufemismos. O que ocorreu na madrugada de 3 de janeiro foi o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores. O ditador Donald Trump já revelou sua verdadeira face. Ele não quer aliados, quer capatazes. Não quer parceiros, quer o motim de uma guerra que declarou unilateralmente contra o Sul global. A exigência do ZEUA é um escárnio. Quer o confisco de 50 milhões de barris de petróleo venezuelano imediatamente. Além disso, dizem que a Venezuela é um protetorado deles, em que eles vão continuar dirigindo ela segundo as suas melhores premissas, entre aspas. É o saque institucionalizado. Estão cobrando o custo da própria invasão com o sangue e a riqueza do povo vizinho. Acho que essa frase traduz muito bem o que está acontecendo. Eles estão roubando 50 milhões de barris, estão exigindo observação e obediência às diretrizes enviadas pelos Estados Unidos, e que aí estão praticando um grande saque contra o povo venezuelano. E estão cobrando o custo da própria invasão com o sangue e a riqueza do povo vizinho. Tem dois. Nós não podemos deixar esse ato como um ato isolado. Então, eu vou começar a relacionar esse ato com outros atos que têm ocorrido nos últimos anos contra o nosso próprio Brasil. A Lava Jato e o saque das riquezas estratégicas. É impossível entender 2026 sem denunciar que a Operação Lava Jato foi um laboratório geopolítico tramado e executado pela supervisão estrita dos Estados Unidos da América. O objetivo foi destruir e domesticar a economia nacional, entregando nosso petróleo e o pré-sal. Vocês se lembram que, inclusive, chegaram a fazer espionagem contra a nossa presidente da República para ficar acompanhando as questões relacionadas a um importante recurso estratégico como é o petróleo para nós. Mas o apetite do império não para por aí. De olho nas nossas terras raras, da qual somos a segunda maior riqueza, maior jazida do mundo, o sistema trabalha para que continuemos sem qualquer expertise para refiná-las ou processá-las. Eles querem que a gente assuma aquele papel que é tão feliz para eles, tão contente. Nós somos fornecedores de matéria-prima. A gente aprende a acabar o buraco e dá para eles, eles refinam, processam e devolvem para nós como tecnologia. É isso que eles querem. E isso eles nos condenam à subalternidade da economia mundial. Querem o nosso minério para a sua transição energética, enquanto nos condenam ao papel de eternos fornecedores de lama e compradores de tecnologia. É uma posição subalterna que impossibilita a nossa independência definitiva. É muito importante chamar a atenção para esse item. Então, essa é uma questão extremamente importante. Além disso, outro passo que é dado é a colonização das mentes, educação e submissão. Esse é um projeto que já veio lá no golpe contra a Dilma, e veio sendo implementado e continua sendo implementado no Brasil, inclusive sem a nossa resistência efetiva. Isso vai nos cobrar muito caro no futuro.
Então, a colonização das mentes, a educação e a submissão, esse modelo de país colonizado precisa de uma juventude acrítica. É por isso que a transformação da nossa educação básica para modelos plataformizados, as mordaças da escola sem partido e a expansão das escolas militares estão diretamente ligadas ao projeto imperialista. Eles querem criar uma juventude que não tenha poder de crítica, que não tenha poder de reação, que não saiba se defender e que não dava defender o seu país. Querem formar cidadãos submissos, preparados apenas para aceitar a dominação e os modelos exportados, sem capacidade de questionar o saque das nossas riquezas. É isso que eles querem. Esse é o objetivo deles. O tarifaço 2025 é a intervenção branca. Também é um outro passo. São passos não deixaram de existir, mas vamos pegar aqueles que estão mais na vista e mais na lembrança do nosso povo. O tarifaço aplicado em 2025 foi mais uma agressão imperialista para sabotar o julgamento dos golpistas de 2023. No Brasil, vivemos uma intervenção branca. Políticas neoliberais que retiram o prato de comida do brasileiro para garantir dividendos em Nova York. E o Itamaraty, pressionado por veículos como 247, ICL e Vermelho, por exemplo, precisa abandonar a política de moderação e chamar o crime pelo seu nome, sequestro. Isso é fundamental. Então, eles vêm com uma intervenção branca sobre o país, eles vêm provocando uma pressão muito grande sobre todos nós, e vamos nós assim, não, nós somos moderados, nós temos que conversar, nós temos que discutir. Pô, houve uma agressão real, tem mortos, tem sequestrados, que é crime maior que o sequestro e a morte de pessoas, tem bombardeio de um país, e tem a ameaça contra o Brasil, contra a Colômbia, contra Cuba, contra o México. E nós vamos ficar quietos? E vamos ficar nessa política do. Não, está na hora de subir o tom. Está na hora de subir o tom. E de cobrar o respeito à nossa independência. Soberania tecnológica, a última trincheira. A independência tem que ser total. Não faz sentido sermos dependentes de redes de dados e big techs internacionais. A autonomia tecnológica é a nossa última trincheira. Onde está a defesa da pátria quando infraestruturas estrangeiras controlam nossa comunicação e nossa cultura? Essa é uma pergunta, fazendo aqui um parênteses, que eu faço desde os anos 1980, quando a gente lutava pela reserva do mercado, que muitos não entenderam até hoje o que significava aquilo. E que hoje nós estamos pagando preço alto por isso. Estamos pagando preço alto por não termos conhecimento tecnológico nem como se defender. Basta ver o exemplo. As nossas Forças Armadas hoje estão ligadas às redes de internet do Elon Musk. Que independência é essa? Que defesa da independência é essa? Onde nós podemos ser controlados a qualquer momento. Os nossos chips, os nossos semicondutores, toda a tecnologia que hoje está presente nas nossas mesas, no nosso dia a dia, na televisão, no rádio, no carro, está tudo dependente, nossos radares e tudo mais, está tudo dependendo do que? De tecnologias estrangeiras, que podem ser anuladas rapidamente por qualquer força estrangeira. Nós não temos bomba atômica, não temos tecnologia, não temos conhecimentos para que a gente possa nos defender. Então, é extremamente importante que a gente esteja sempre atento a isso. E que dê força às nossas universidades, que dê força à pesquisa no Brasil, para que a gente retire esse atraso tecnológico o mais rápido possível. Não é possível nós continuarmos sendo dependentes de tecnologia importada. Isso é configurar e botar um carimbo para nós aqui na nossa testa. Somos fornecedores de matéria-prima pura e simples. Não é assim que países desenvolvidos, que se desenvolveram nas últimas décadas, agiram. Vide o exemplo da China. Continuando aqui o documento da editorial, eu fiz um comentário aqui agora. Conclusão. Organizar a resistência e renovar o poder.
O Império rasgou a fantasia e reafirmou que a América Latina é seu quintal. O tempo de hesitação acabou. Precisamos de uma frente única continental e da liderança dos BRICS para impor sanções ao Império. Mas a luta começa aqui dentro. Precisamos clamar pela renovação urgente do nosso Congresso Nacional e pelo fim das emendas impositivas. Esse mecanismo solidifica no Legislativo políticos mercenários preparados para defender interesses alienígenas. É isso que eles estão criando. Nós estamos sendo envolvidos. A gente não pensa a economia do país com a cabeça de quem pensa a economia de um país para o futuro e para o progresso do país. A gente pensa pela cabeça neoliberal. E aí, essa política absurda de juros, que drena da nossa economia 1 trilhão por ano para pagar juros, para rentista, e que não traz nada em benefício do desenvolvimento desse país. Daí, a nossa subvenção à tecnologia. Daí, uma série de questões que nós passamos a pensar pela cabeça dos outros, não pela nossa. E nós temos que ter lutar pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso próprio desenvolvimento. Então, chega de político mercenário, chega de mídia mercenária, chega de ficar comprando votos. Não a compra de votos, porque isso é compra de votos. Essas emendas impositivas nada mais são do que isso. Quem foi eleito para ser presidente da República e gerir os recursos do país e tem que prestar conta deles é o senhor presidente da República ou senhora presidente da República. E não um monte de parlamentar que usa essas emendas em benefício próprio. Não nos enganemos. O sequestro de Maduro é o laboratório para o próximo passo contra o Brasil. Ou lideramos a resistência agora, ou aceitaremos o destino de ser um protetorado sem alma. Olha o dilema que nós estamos. Ou nós lideramos uma resistência agora, e para isso eu estou conclamando todos os companheiros que nos assistem semanalmente, ou nós aceitamos o destino de ser um protetorado sem alma. E aí a gente não discute mais esse assunto. Aí vamos aplaudir o fim do nosso país, o fim das nossas futuras gerações destruídas, vão destruir tudo o que a gente pode querer construir para o futuro. É isso que a gente quer? É esse o nosso objetivo? Pela independência e pela autodeterminação dos povos. A palavra de ordem, a autodeterminação dos povos é importantíssima. Contra o terrorismo de Estado e o despotismo fascista. Soberania ou barbárie? É tempo de agir, conscientizar e transformar. É isso que é o que eu quero deixar para vocês como mensagem final desse início do nosso programa. É tempo de agir, de conscientizar e de transformar. Que Brasil nós queremos, afinal de contas? Qual é esse país que nós queremos? Com isso, a gente termina o nosso editorial. Mas nós não podemos deixar de discutir alguns dos pontos que eu tratei nesse editorial. Por exemplo, a luta contra a impunidade e o veto à redução das penas. É um ponto que nós não colocamos no editorial, mas que ontem houve um veto contra a desometria. A direita, a mídia, está toda revoltada com isso. Revoltada por quê? Porque não existe, e o argumento principal é: não existe democracia forte com tolerância para golpista. O veto à política de redução de penas para os envolvidos nos ataques à democracia brasileira é uma medida de legítima defesa do Estado. É disso que nós estamos falando. Né? Os golpistas de 2019 a 2022 e 8 de janeiro não agiram sozinhos. Por a ponta de lança interna dos interesses estrangeiros que queriam desestabilizar o país para facilitar o saque. Quando é que nós vamos entender isso? Reduzir penas ou anistia, golpista dá sinal verde para que no futuro
o imperialismo recrute novos agentes internos e fortaleça. A justiça brasileira deve ser implacável para desencorajar futuras aventuras autoritárias financiadas de fora. Não pode ser nada diferente. Ou nós não tivemos parte da nossa Força Armada cooptada para aquele golpe? Ou não tivemos parte do nosso capital, dos nossos capitalistas cooptados para aquele golpe? Eles ainda não foram julgados. E está fazendo falta, viu? E está fazendo falta. Porque não basta pegar aquela cambada que era massa de manobra de 8 de janeiro, pegar os golpistas mestres que planejaram assassinatos, planejaram um ataque contra o Estado e contra um golpe real contra o país. E esse golpe não foi planejado no dia 8, ele veio sendo feito durante todo o tempo. Não basta pegar isso. Tem que pegar os financiadores, que hoje estão lá onde? Nas bancas da Faria Lima, que continuam nos grandes conglomerados financeiros e que tiraram dinheiro para fazer isso, as transportadoras, e todos eles que estiveram envolvidos, o agronegócio, e todos que estiveram envolvidos com isso, e que precisam ser cutucados, e têm que ser presos, e pagar por usar mal o capital que amealharam, explorando o povo brasileiro. Porque só posso dizer que foi isso. E, nesse aspecto, o significado das manifestações de 8 de janeiro. 3 anos após a tentativa do golpe, o povo voltou às ruas para reafirmar que não aceitará retrocesso e para denunciar a mão invisível do Império, de Washington. As memórias de anteontem, as manifestações de anteontem, não foram apenas um ato de lembrança, mas um protesto vivo contra a invasão da Venezuela. O povo brasileiro entendeu que ataque ao Maduro é o espelho do que tentaram fazer aqui em 2023. E a grande imprensa coloca que não, o ditador que foi preso, que foi levado para a justiça americana e tudo mais. Bom, primeiro, se vamos falar em ditadura, vamos falar da ditadura americana. Vamos falar lá da ditadura americana. Ah, mas lá tem Congresso, lá tem. Ah, tem. Tem o Congresso que o dinheiro pode pagar. Tem lá a perseguição às universidades que querem se manter independentes. Tem lá a perseguição aos estrangeiros que entraram no país para trabalhar e estão lá trabalhando, que são deportados de maneira vil. Tem lá, vem de lá a força do império das armas, que atuam no Oriente Médio, que dão guarida para o Netanyahu no seu genocídio contra Gaza. Vem de lá a agressão ao povo venezuelano. Vem de lá as ameaças à Colômbia, a Cuba, ao México, ao Brasil e a todas as nações independentes que lutam pela sua soberania. Vem de lá. Ou não vem? Ou nós não vivemos agora há pouco o tarifaço, porque o presidente queria que o Bolsonaro fosse liberado do processo do golpe. Foi ou não foi? Lógico que foi. Então, nós temos que ter essa visão crítica. A visão crítica. Então, é isso. Os atos serviram para denunciar o uso da economia como arma de guerra. O povo nas ruas é a única força capaz de romper a paralisia do Estado e exigir que o governo não se curve ao terrorismo econômico de Trump. Vejam essa frase que eu pré-escrevi. O povo nas ruas, que é o que nós temos abordado nos últimos tempos, que precisa se organizar nos sindicatos, precisa se organizar nos movimentos, nas associações, nas federações, confederações e nos partidos políticos, ele tem que estar unido, estar com palavras de ordem claras da luta contra o imperialismo, da luta pelo futuro do nosso país, pelo desenvolvimento do nosso povo e pela defesa dos nossos interesses, os interesses do Brasil. Está na hora de mudar a cantilena, de ficar toda hora, porque é uma questão de
de atender às necessidades do mercado. O mercado que se adapte a nós, não nós a eles. Então, é isso. Uma outra questão que eu fiz questão de colocar, essa eu coloquei lá no editorial, é a soberania ambiental popular versus saque mineral. A Amazônia, pré-sal e as terras raras são o verdadeiro alvo da doutrina do quintal. A doutrina do quintal que eu estou falando, que nós somos quintal dos Estados Unidos. Discutir com o Império, como o Império usa o discurso ecológico para tentar internacionalizar a Amazônia e controlar nossas reservas de terras raras fundamentais para a tecnologia de ponta. Então, nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir. Enquanto nos nega, discutir como o Império usa o discurso ecológico para tentar internacionalizar a Amazônia e controlar nossas reservas de terras raras, fundamentais para a tecnologia de ponta, enquanto nos nega o direito de desenvolver nossa própria indústria de refino, por exemplo. Por exemplo. Proposta para o debate. Olha uma proposta para o debate. O Brasil deve condicionar o acesso aos seus recursos à transferência tecnológica e ao controle estatal rigoroso. Se querem nossos minerais, terão que respeitar nossa soberania industrial. Um detalhe simples. Ah, mas o liberalismo. O liberalismo está condenando esse país ao passado, a ser submisso. Nós precisamos ter controle sobre o nosso futuro. E vou falar mais uma vez, nós precisamos seguir o exemplo da China, que está investindo para o futuro dela, e não para o futuro desses países imperialistas como os Estados Unidos da América. Nós temos que estar atentos a isso. Essa questão é fundamental para todos nós. E aí, desde as pequenas batalhas até as grandes batalhas, a gente tem enfrentado esse problema. A gente tem enfrentado esse problema. Vejam o que estão fazendo com as escolas. Nós falamos lá no editorial. Nós falamos lá no editorial, com as escolas. Esse processo de plataformização, de escola cívico-militar e tudo mais. Estão ensinando as pessoas, os alunos, as futuras gerações, a serem submissas. E é isso que nós queremos? É isso que transforma o nosso país em um país independente? Não, não é. Não é. Vejam o que estão fazendo com a nossa tecnologia. Bom, basta ver que o Alexandre que ligou, viu? Eu não tinha desligado o celular, tá? Então, desculpem. Então, basta ver o que estão fazendo com as nossas universidades. Basta ver o que estão fazendo com a nossa pesquisa. Estão destruindo a nossa pesquisa. Estão destruindo as nossas universidades. Passaram a ser marginais no processo. Basta ver o que estão fazendo com o nosso desenvolvimento tecnológico. Nós viramos dependentes de tecnologia estrangeira. Nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum desse jeito, continuando dessa maneira. Então, está na hora de virar. Tá? A questão de defender o nosso interesse. Não tem sentido uma luta tão grande defendendo o nosso pré-sal e ver o pré-sal sendo jogado para fora, vendido para empresas estrangeiras, para explorar esse petróleo a troco de bilhões e dando lucro de trilhões ou quatrilhões. Tem sentido isso? Tem sentido isso? A nossa Petrobras parar os projetos esse ano para garantir 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 que nossos acionistas sejam rentabilizados adequadamente pelos rendimentos que nós vamos ter esse ano. Nunca vi coisa mais absurda. Eu ainda defendo, e podem falar quem foi, como vi outro dia num site até de certa forma de esquerda, que dizia: estão ainda com as teses do Monteiro Lobato. Foi por aí que nós criamos Petrobras. Foi para isso que nós criamos Petrobras.
para que o petróleo seja do povo brasileiro, para que o petróleo seja bem utilizado pelo povo brasileiro. Ah, mas nós temos as mudanças de tecnologia necessárias e tal, que o petróleo é uma coisa só, uma energia fóssil em extinção. Temos sim. Mas enquanto nós não fazemos isso, nós temos que pegar e aplicar e usar adequadamente. Cadê as nossas distribuidoras de combustíveis para o povo? Foram todas vendidas. Cadê as nossas refinarias? Nós estamos importando produto pronto e estamos vendendo matéria-prima. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Ah, e nós temos que pensar no nosso futuro, defender a nossa Amazônia, defender nossos biomas, defender uma agricultura que seja mais adequada para preservar a nossa maior riqueza, que é o nosso meio ambiente. E temos que desenvolver tecnologias alternativas. E aí, o rendimento do petróleo da Petrobras deveria estar sendo usado para isso. Ou seja, uma empresa que ganha hoje pensando no futuro do seu país. E não uma empresa que ganha hoje pensando imediatamente nos seus acionistas. Vamos parar com isso. 50,26% é um absurdo, que é a nossa parte do povo brasileiro na Petrobras. Isso foi jogado fora, jogado na bacia das almas, para fora. E nós não podemos permitir que isso continue dessa maneira. Não podemos. Uma outra questão que é fundamental é que o Congresso Nacional foi transformado em um balcão de negócios, que serve ao rentismo e ao imperialismo. As emendas impositivas criaram um parlamentarismo branco, onde o deputado olha para o seu curral eleitoral e para os interesses do grande capital, ignorando o projeto de nação. Se for só isso, estava bom. Essas emendas impositivas estão permitindo não só a perpetuação no poder de políticos que não estão comprometidos com o nosso país, como também está ampliando o seu capital próprio. Basta ver. Outro dia, uma batida simples contra o líder do PL, o Sóstenes, e já achou lá 470 mil reais, que ele falou, não, mas foi um negócio que lá é dinheiro de propina. Prove ele que não é. Como prova uma coisa. Então, hoje, o que acontece? Fica na mão de algumas pessoas o direito de decidir o que vai fazer. Normalmente se faz em benefício próprio, de várias formas. Primeiro, no seu curral eleitoral. Depois, contratando quem você quer contratar. Depois, você pegando parte desse dinheiro sob a forma de propina. A empresa que paga também uma propina. E, por fim, as nossas necessidades básicas, fundamentais, estão sendo jogadas no lixo. Todas elas. Todas elas jogadas no lixo. Então, é necessário a reforma de uma política profunda que devolva o controle do orçamento, do planejamento estratégico do Estado e limpe o legislativo de agentes submissos ao capital internacional. Isso é fundamental. É fundamental para todos nós. Então, vejam a importância desse ano de 2026. Eu comecei esse ano falando que nós devíamos planejar o nosso futuro, o modelo de nação que nós queremos. E nós temos que fazer isso de uma maneira muito clara e objetiva. Nós temos que nos organizarmos. Nós não temos que entrar só naquela bolha do marqueteiro que promete tudo para todos, aquelas alianças amplas e restritas, o que nos colocam de joelhos. Nós temos que começar a impor e a mostrar ao povo a diferença entre o que a gente propõe e o que eles propõem. Para isso, nós vamos usar o Marx. Mas sem abrir mão daquilo que é fundamental para o povo brasileiro. Então, é isso. E aí, para terminar essa primeira parte do programa, eu lanço para vocês,
para vocês, me respondam, eu preciso desse retrospecto, dessa recolocação. Mas as seguintes perguntas: como podemos falar em soberania se o nosso Congresso é movido a emendas que fragmentam o Estado e impõem grandes projetos nacionais? Impedem, né? Grandes projetos nacionais. Vou repetir de novo. Como é que nós podemos falar em soberania se o nosso Congresso é movido a emendas que fragmentam o Estado e impedem grandes projetos nacionais? Por que o Império, segunda, por que o Império tem tanto medo de que o Brasil, a Venezuela, o México, a Colômbia controle suas próprias reservas de energia e tecnologia? Por quê? Respondam para mim. É importante eu saber isso. E, por fim, a anistia para golpista é o primeiro passo para a entrega definitiva do país. Essa é a frase minha. Você concorda com o veto à redução das penas? Se concorda, o que nós vamos fazer para barrar esse Congresso em relação a esse que vai votar e vai derrubar o veto, como fez com o projeto de licença ambiental? Nós temos que nos organizar, nós temos que estar unidos. Não aceito mais a desculpa de que nós, enquanto partidos políticos, enquanto canais de opinião, enquanto meio de comunicação, enquanto organizações sindicais, por mais que a gente não faça esse debate, nós temos que ter uma participação efetiva. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse programa. Essa mensagem, espero que ela fique muito bem gravada e que tenha a resposta de vocês. Tá? Então, agradeço a todos por acompanhar essa primeira fase. Na segunda fase, nós vamos fazer algumas análises extras aqui. Tá bom? Então, vamos. Nesse segundo espaço que nós estamos fazendo, eu vou entrar com uma análise. Nossa, para nós avaliarmos um pouco o que aconteceu, qual foi a visão dos nossos partidos progressistas em relação a essa invasão da Venezuela. Vou pegar alguns partidos e vamos colocar o que eles pensaram a respeito. E como eles pensaram. E vamos, se possível, discutir, colocar o que a gente pensa também. Tá? Então, vamos lá. O PT. O PT prega que o Brasil deve liderar uma ofensiva diplomática baseada na legalidade internacional. Primeira pergunta. Que legalidade é essa? Eu não vi grandes movimentações para reprimir pela legalidade, para prender o Trump e sequestrá-lo para ser julgado em outro lugar. Não vi. Nenhum movimento assim. Nem muito menos qualquer crítica mais severa contra ele. Bom, o PT está dizendo que, falando em legalidade internacional, como se isso ainda existisse. Hoje a legalidade é das armas. Acionamento do Conselho de Segurança da ONU. O partido defende que o governo brasileiro utilize seu peso diplomático para exigir uma sessão de emergência que condene a invasão e exija a repatriação imediata do presidente venezuelano. A repatriação imediata é fundamental, como também o julgamento de quem o sequestrou. Como aconteceria em qualquer situação. Se alguém me sequestrar aqui no Brasil, me leva para a casa dele e me solta lá de 5 segundos, vai cumprir o crime de ele me sequestrou. Só as pessoas que sequestravam na ditadura aqui foram anistiadas. Um grande erro nosso, histórico. Tá? Mediação via CELAC e Unasul. Propõe o fortalecimento desses blocos regionais para isolar a influência direta dos Estados Unidos na América Latina e buscar uma solução negociada que respeite a soberania da Venezuela. Exigência de garantias jurídicas. O partido sustenta que a extração de um governante é um crime internacional e que o Brasil não deve reconhecer
qualquer tribunal estadunidense como legítimo para julgar um chefe de Estado estrangeiro capturado à força. Primeiro, não é extração. Não é extração, é sequestro. Segundo, essa via muito de discussão em entidades que já nem existem. Qual a influência que a ONU tem sobre o mundo hoje? Qual a influência que ela teve para acabar com o genocídio em Gaza? Qual a influência que ela tem para condenar os Estados Unidos contra a invasão da Venezuela? Qual a influência? CELAC e Unasul pouco significa. Garantias jurídicas. Não deve reconhecer, o Brasil não deve reconhecer qualquer tribunal estadunidense como legítimo para julgar. Mas nunca foi. Nem nunca vai ser. Quando você vem no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, pega um cidadão que não seja presidente da República, imagina se é um presidente da República, pega, puxa, e leva para lá, isso é sequestro. Sequestro. Isso é passivo de crime sério. Pelas próprias leis americanas, isso dá até pena de morte. Para quem ordenou e para quem praticou. Isso não tem sentido. Então, o Partido dos Trabalhadores, eu conheço o Partido dos Trabalhadores desde sua fundação. Eu morei muitos anos em São Bernardo do Campo. Eu acompanhei a sua história. Isso aqui não condiz com a sua raiz de luta. Não condiz. Isso aqui não condiz. Está na hora de subir o tom. Subir o tom. Chega de ser primo do PSDB. Aquele PSDB antigo, porque hoje está muito ruim, deteriorado. Mas daquele que era social-democrata. E que aí ficava sonhando em falar com a CELAC, com a ONU, com não sei quem, e aí fazer discurso bonito. Mas, ação prática nenhuma. Vamos organizar sindicatos, organizar associações, vamos organizar movimentos em defesa do Brasil e da soberania dos povos. Isso seria razoável. Começaria a ficar razoável. O PCdoB adota uma linha de resistência anti-imperialista e propõe medidas mais incisivas no campo geopolítico. O que ele fala? Frente ampla de países do BRICS, o partido sugere que o Brasil articule com a China e a Rússia uma resposta conjunta para impor sanções políticas aos Estados Unidos e garantir que o fortalecimento de energia e recursos não seja controlado por Washington após a intervenção. Denúncia por terrorismo de Estado. Defende que o caso seja levado ao Tribunal Penal Internacional como um ato de pirataria e terrorismo de Estado perpetrado pela gestão Trump. Perfeito. Mas cadê a proposta de mobilização popular? Cadê a proposta de mobilização do povo contra isso que está ocorrendo? Estamos ainda terceirizando o problema. Quando o problema não é só terceirizado, ele é nosso também. Ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós. Eu fazendo esse programa aqui, eu estou fazendo esse papel. Fazendo o programa que nós chamamos de Genuíno, nós continuamos fazendo esse papel. Nós fizemos aí na quinta-feira. Quinta não, na quarta-feira. E eu convoco todos vocês a verem aquele programa. O programa foi extremamente importante. O PSOL foca na mobilização das bases no direito à autodeterminação. Ele faz campanha internacional, liberdade para Maduro e Síria. Sem dúvida. Todas as palavras de ordem deveriam ser isso aí. O partido propôs uma jornada de lutas com movimentos sociais em toda a América Latina para denunciar o sequestro e exigir a libertação do casal. Ruptura de relações militares. Alguns setores do partido defendem que o Brasil deve suspender acordos de cooperação militar com os Estados Unidos, enquanto a soberania venezuelana não for estabelecida. Aliás, eu acho que essa ruptura tem que acontecer porque essa subserviência das nossas Forças Armadas, a começar
de usar as redes do Elon Musk. A começar por essa formação de profissionais nos Estados Unidos, que cria uma certa dependência a eles. Isso não é bom para o Brasil. A política e a doutrina das Forças Armadas não pode ser ditada pelos Estados Unidos. PSB e setores da centro-esquerda. Embora com um tom mais moderado, as medidas propostas focam no direito internacional. Criação do Comitê Jurídico Internacional propõe a formação de um grupo de juristas independentes para analisar a ilegalidade das ordens de prisão emitidas pelos Estados Unidos, baseando-se no princípio da imunidade de jurisdição de chefes de Estado. Corredores humanitários. Defesa da manutenção da ajuda humanitária direta para evitar que a invasão militar resulte em uma crise migratória ainda maior na fronteira do Brasil. Resumo das demandas consolidadas. Imediata repatriação de Nicolás Maduro e sua esposa, sob o argumento de que essa captura foi um ato ilegal de guerra. É verdade. Retirada total das tropas americanas do território venezuelano e de toda a região do Caribe. Não reconhecimento de qualquer governo provisório ou de transição imposto por Washington. Correto. Preservação dos ativos venezuelanos, especialmente as reservas de ouro, as reservas de terras raras, de petróleo, para que não sejam confiscadas durante o período de ocupação. Isso é importantíssimo. Então, estou trazendo para vocês pensarem. Fazendo isso aqui. Estou trazendo para vocês pensarem e pensarem muito bem. Né? E aí, as medidas que os partidos brasileiros de esquerda e de centro-esquerda estão a exigir focam precisamente na reversão deste sequestro. Libertação imediata de repatriação. Exigência de que as vítimas do sequestro sejam devolvidas à Venezuela, uma vez que a jurisdição dos Estados Unidos não tem a autoridade legal sobre o território venezuelano ou sobre o seu dirigente. E quem deve decidir qualquer coisa em relação aos dirigentes de um país é o seu próprio povo. Condenação por crime de agressão. Proposta de que o Estado brasileiro denuncie o ato no Tribunal Penal Internacional como um crime de agressão e sequestro político. E anulação de processos. Reivindicação de que quaisquer processos judiciais em curso nos Estados Unidos sejam declarados nulos, por são fruto de um ato inicial ilegal. A própria denúncia é ilegal. Né? Então, acho que é importantíssimo a gente fazer essa reflexão. E eu submeto essa reflexão para vocês, para todos vocês. Esse ano é um ano de eleições gerais. E nós vai ter um grande processo de debate. E nós, que trabalhamos dentro do campo progressista, dos movimentos, dos sindicatos, da sociedade como um todo, nós temos uma responsabilidade muito grande. E a nossa responsabilidade é de abrir o debate, é de debater adequadamente cada um dos assuntos, para que a gente consiga mostrar, tanto no programa de governo do futuro presidente, como também eleger os novos representantes no legislativo, que atendam e que estejam antenados com os objetivos de uma nova nação. Hoje está muito claro, esse campo está muito dividido. Um campo da esquerda e o campo da direita. O campo da direita é entreguista. O campo da direita bate continência para a bandeira americana. O campo da direita é aquele que leva na Avenida Paulista, no dia da independência do Brasil, a bandeira americana. Como se nós fôssemos os Estados Unidos ou dependentes dos Estados Unidos, se fôssemos um protetorado dos Estados Unidos. O campo da esquerda costuma pensar que futuro terá esse país, como é que será esse país. Mas também se acomodou nos últimos anos
diante daquela frente ampla, amplíssima, a não debater adequadamente os problemas por acreditando só no poder mágico do Lula, que vai ser o nosso próximo candidato para o quarto mandato do Lula, e resolver todos os problemas. Eu tenho dito nesse programa, e vou continuar dizendo, que é extremamente importante que o Lula, que tem uma inteligência e tem um conhecimento e tem uma facilidade de diálogo com todos, também tenha suporte. E esse suporte vem da nossa atuação em reivindicar um Brasil melhor. Com esse suporte, nós conseguimos fazer com que as coisas andem de uma maneira diferenciada. Hoje, a gente é obrigado a rodar dentro de uma ciranda, porque nós estamos lá, não, o Lula resolve. Ele resolve. Mas o mercado financeiro espolha o povo brasileiro. O Congresso espolha o povo brasileiro. A grande mídia investe na espoliação do povo brasileiro. Não, precisamos ter responsabilidade fiscal. O que para eles é responsabilidade fiscal? Responsabilidade fiscal para eles não é rever as políticas do Banco Central de cobrar os juros altíssimos como cobra hoje. Não é por aí. A responsabilidade fiscal para eles é tirar da Bolsa Família, é tirar da educação, porque precisa ter responsabilidade. Não é tirar das emendas impositivas do Senado e da Câmara. Não é isso aí. Então, está na hora de nós dizermos o que para nós é um novo país. O que nós queremos desse novo país. Como é que nós queremos que ele se porte internamente e externamente. Como é que nós queremos que ele se porte diante de uma ameaça tão grave como essa que o imperialismo está fazendo? De cabeça baixa, sorrindo, batendo tapinha nas costas, ou se posicionando, nosso país aqui você não entra, não. Como é que nós queremos planejar o futuro da nossa produção? Vamos continuar sendo produtores de matéria-prima e consumidores de produtos acabados, terminados? Então, vamos ser vendedores de terras raras, in natura, de ferro in natura, de petróleo in natura, e compradores de óleo diesel, de gasolina, de produtos gerados a partir das terras raras que nós fornecemos, ou do quê? Qual que é o nosso objetivo? E como é que nós vemos as nossas universidades? Serão universidades criadas e montadas para atender o futuro do nosso país, para desenvolver tecnologia, para desenvolver a nossa produção, ou vai ser essa mesma universidade que hoje nós estamos vendo cada dia mais cerceada, crescendo o mercado privado, onde se coloca coisas do tipo assim, olha, engenharia, para formar um bom engenheiro, nós precisamos só de 40% de aulas presenciais, 60% não. É isso? O que nós estamos formando? Nós estamos formando gente que talvez saiba ler uma planta, que talvez saiba, mas não tenha o conhecimento, não tenha o debate, não tenha a discussão que é necessária na sua formação dentro de uma universidade. Então, muito cuidado. Então, eu digo, e digo sempre, que as questões, elas passam por questões muito sérias. Tá? Por exemplo, o ano passado todo, nós lutamos contra uma PL, que é a PL 1024, que regula a engenharia no Brasil. Nesse projeto, o que se faz de principal são duas coisas. Uma, abre o mercado para a entrada de profissionais a rodo, sem se preocupar em transferência de tecnologia, troca de informações ou nada disso. Traga-se. Vem aí sobre a história de que vamos fazer os mesmos critérios que eles fazem para nós. É mentira. É mentira. Uma empresa, as empresas nacionais foram destruídas, as empresas estrangeiras querem vir para o Brasil, querem trazer engenheiro a rodo, vão trazer e vão, a engenharia vai para o Brasil.
E a engenharia tem um papel muito importante no desenvolvimento desse país. O protagonismo da engenharia pode ajudar a construir um novo país. A mesma coisa acontece na medicina, com essa proliferação enorme de faculdades sem as mínimas condições. Que médicos nós vamos formar? E como é que nós vamos absorver a mão de obra externa que um dia as grandes empresas de saúde vão trazer? E que vão trazer para quê? Para destruir o SUS. Então, são questões que a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu digo, por exemplo, esse ano nós vamos ter a eleição, e eu falo isso porque eu sou engenheiro, eleição para presidente do CONFEA e dos CREAS, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e dos CREAS regionais. Isso não pode ficar como uma coisa, como sempre foi, eu voto naquele porque tem um olho mais azul, aquele tem um olho menos azul. Tem um debate que tem que ser feito, que é o debate que vai discutir o que nós queremos para a engenharia nesse país. E como é que nós vamos reconstruir essa engenharia que foi destruída pela Lava Jato. Como é que nós vamos fazer isso? Passa por aí. Então, eu não vejo esse projeto de discussão, por exemplo, de quem vai ser o novo presidente da CONFEA, que é por onde passam as grandes questões da engenharia, como é que isso vai estar dissociado da eleição de um presidente da República, que vai estar discutindo que Brasil nós queremos? Uai, se eu quero saber que Brasil eu quero, se eu estou discutindo que Brasil eu vou ter, eu preciso da contribuição de todas as pessoas que foram preparadas para construir esse país. Então, eu preciso de arquitetos, de engenheiros, de todo mundo eu preciso. Agora, se eu coloco todos fora do jogo, se eu trato isso como se fosse uma coisa de menor importância, que é um órgão que apenas vem aí me cobrar uma vez por ano e faz uma série de atividades aí pelo Brasil, mas que não trazem grande significado para a discussão do que futuro nós queremos para esse país e de que contribuição nós podemos dar para esse país, então deixa de ser importante. Então, a gente tem que tratar essa questão como importante. Então, esse ano, para mim, todas as eleições são importantes. E como diz aqui um editorial do Vermelho, 2026 é o Brasil diante de uma encruzilhada. As eleições de 2026 não serão apenas mais uma batalha do calendário eleitoral. Não é uma batalha de marketing. Essa batalha de marketing vai existir, mas não é só isso. Eles terão uma dimensão tático-estratégica decisiva para o presente e para o futuro imediato do país. O impacto nos rumos da América Latina. Será uma batalha aberta contra o pacto firmado entre o imperialismo estadunidense e a extrema-direita entreguista e setores políticos a ela atrelados. É isso que vai ser. Então, existe um pacto firmado entre o imperialismo estadunidense e a extrema-direita entreguista. E setores políticos estão atrelados a ela. Essa é a verdade. Quantos aplaudiram o tarifaço contra o Brasil no ano passado? Quantos aplaudem a tomada da Venezuela, o ataque à Venezuela, o sequestro do seu presidente e da sua esposa, para levar para os Estados Unidos, pelo sequestro puro? Quantos aplaudiram isso? E quantos aplaudiriam, como aplaudiram e já até pediram, que o governo americano explodisse a Baía da Guanabara? Ou que pusesse um porta-aviões no Lago do Paranoá? Como se isso fosse possível. Quantos? Quantos não têm a noção do que é Brasil e do que é a importância de nós estarmos unidos junto com o Brasil? Quantos? E aí, a gente tem que entender uma coisa. Não basta isso, nos meus artigos que eu tenho feito esses dias, eu tenho colocado muito isso.
Não basta a gente imaginar que eles vêm aqui e vão explodir com o Brasil. O Brasil é muito grande, não é fácil de fazer isso. Não é fácil. Mas eles têm tecnologia. Eu disse hoje, no nosso programa, no nosso editorial, que nós também temos que ter tecnologia para poder fazer frente a esse tipo de coisa. Mas eles têm como destruir. E aí, existem mil meios. Por exemplo, a mídia engajada para eles. Como, por exemplo, os políticos que estão engajados a eles, que muitos deles têm cargos importantes, como o governo de São Paulo, e governo de Goiás, governo do Rio de Janeiro. Estão aí, com máquinas poderosas, dispostos a tudo para destruir esse país. Então, com o apoio escancarado do governo Donald Trump, a extrema-direita cresce na América Latina e Caribe. Isso é verdade. As duas últimas eleições presidenciais realizadas em Honduras e no Chile confirmam essa onda reacionária na região. A nova estratégia de segurança nacional anunciada pela Casa Branca altera rumos e fixa como prioridade o domínio total da América Latina e a continuidade da política ostensiva de contenção à República Popular da China. A Venezuela, na prática, é vítima de uma escalada de atos de guerra dos Estados Unidos, cujo objetivo é o saque e a pilhagem da maior reserva de petróleo do mundo. A Colômbia, que também irá às urnas em maio de 2006, sofre forte investida e ataques do governo Trump. O objetivo é claro: tenta enfraquecer o governo de Gustavo Petro e turbinar a candidatura da direita. Isso é muito possível. Isso é muito possível. Se nós não estivermos na rua para cobrar o posicionamento do Brasil, nós corremos esse risco também. Não se esqueçam que o parlamento rejeitou todos os vetos do Lula na questão do licenciamento ambiental, para destruir a nossa política ambiental, aprovou a dosimetria para trazer vantagens a quem obedeceu ao grande chefe golpista no dia 8 de março, e aos próprios golpistas, aos próprios chefes golpistas. Então, não podemos esquecer disso. E vai continuar fazendo isso. O que esse Congresso debateu e discutiu esse ano que fosse realmente importante para o país, além da lei que extinguia o imposto de renda para quem ganhava abaixo de R$ 5.000? Acho que é a única coisa que o Decente fez. Lembram da PEC da bandidagem? Ou do PL da bandidagem, não lembro. Da PEC da bandidagem? Lembro que nós fomos às ruas, pressionamos, e aquilo caiu por unanimidade? É isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que ocupar o espaço desse Congresso nas ruas. Nós temos que fazer a diferença. Então, é muito cuidado com esse período que nós estamos pela frente. Uma outra questão que eles estão fazendo muito também, e a gente tem que tomar muito cuidado, eles escolheram para atacar, sem nenhuma prova, o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes. Eles já tinham colocado a Magnitsky, mas não se sustentou a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E agora, eles estão pressionando, criando fatos que não existem, sem provas, como fizeram na Lava Jato. Já são os ervezeiro nisso. Para quem vem desempenhando um papel decisivo na defesa do regime democrático. Queiram ou não queiram. Queiram ou não queiram. O Alexandre de Moraes teve uma postura muito honesta e muito importante na questão da defesa da democracia nas últimas eleições, e a presença dele vivo e ativo nas próximas eleições preocupa a essa turma. Hoje, ele não é o representante do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser um cara deles, da direita. Vai estar lá.
Mas ele tem influência. Ele ainda cuida dos processos, das fake news e tudo mais. Ele pode botar muita gente na cadeia. Isso preocupa eles. Por isso que eles querem destruí-lo. O objetivo deles é criar estabilidade nas instituições, agravar o conflito entre os poderes, afetar a governabilidade do país, turvar as águas com a facilidade de tentar barrar a reeleição do presidente Lula. É isso que eles querem. Se antevê, pois, um enfrentamento político eleitoral acirrado pela correlação de forças. O governo Trump também continuará afrontando a soberania nacional, interferindo ilegalmente nas eleições brasileiras, fazendo uso de big techs e de outros expedientes com o objetivo de eleger o governo que lhe seja servil. É isso que ele quer. Um governo que não questione os interesses dos americanos, mas que questione bastante e destrua os interesses dos brasileiros. É isso que ele está querendo. Só isso. Então, para esse ano, nós temos uma grande bandeira que temos que aprovar, que é a 6x1. Provavelmente eles vão empurrar isso com a barriga. A tática correta é de construção. É construir um movimento forte, sólido, para que a gente possa afrontar essas realidades. Não é um projeto pacífico, onde nós... Pacífico é no sentido de que nós não estamos saindo em armas, mas nós temos que estar unidos e discutindo as questões que envolvem o Brasil e nas ruas para mostrar as nossas posições. Mas de uma forma coerente, compacta, e que a gente esteja realmente envolvido nesse trabalho. Uma nova vitória está ao alcance da mão e da classe trabalhadora, com a eleição do presidente Lula, livrando o país das graves ameaças do retorno da direita e do neofascismo, mas não sem muita luta, amplitude e sagacidade. É isso que nós vamos ter. Eu não digo que a gente não tem que fazer alianças amplas, como fizemos na primeira, mas eu digo, a aliança tem que ter programa. A aliança tem que ter compromisso. A aliança não pode ser vendida no dia seguinte. Só porque nós estamos ganhando, então nós vamos entrar ali. E nós, que somos quem estamos dando vida a essa candidatura, ficarmos mais 4 anos de cabeça baixa, se recusando a questionar qualquer ato do governo ou qualquer ato da oposição, porque nós não podemos mexer com ela, é uma questão de governabilidade. Não tenho mais ódio de uma palavra do que essa, governabilidade. E explico por quê. Eu me lembro muito bem do dia que nós estávamos discutindo o Código Florestal. Perguntamos para um deputado, que ainda é deputado, se ele concordava com aquelas mudanças que estavam sendo feitas. Ele falou, não concordo. Mas amanhã, então, o senhor vai votar contra? Eu de esquerda. Não, eu preciso votar a favor, porque eu sou, tem a questão da governabilidade. Então, como é que você é contra e você vota a favor para garantir algum benefício a alguém que vai prejudicar esse país? No caso, o agronegócio. Então, pessoal, cabeça erguida. Não vamos ficar quietos, vamos trabalhar, vamos organizar, vamos participar. Eu espero estar cumprindo esse papel, em parte, já com esse programa. Mas ainda tem muita coisa. Apesar dos meus cabelos brancos, da idade avançada, nós, como disse o companheiro Genuíno, no programa de quinta-feira, que eu convoco todos vocês a assistirem, no programa de quarta-feira, o AJFS Convida, do canal Aqui Agora, nós vivemos de causas. E é lutando por causas que nós vamos construir um Brasil muito mais democrático, muito mais soberano, muito mais socialmente justo e igualitário. E é atrás disso que nós estamos indo e que temos que ir. Convoco todos vocês a estarem presentes, a debater, a discutir e trazer esses debates, participar dos nossos debates, para que a gente possa ir para as ruas levando as nossas bandeiras com força e com muita garra. Estudantes, acordem,
A Uni precisa estar de volta na rua. Trabalhadores, os sindicatos precisam estar de volta nas ruas. Donas de casa, vamos às ruas. Mulheres, precisamos defender as mulheres. E precisamos defender cada vez mais. Elas estão sendo trucidadas. Trucidadas. E nós precisamos estar sempre na defesa das nossas mulheres. Que não são nossas, são delas. Mas que nós, com todo carinho e respeito, exigimos respeito às mulheres desse país. Um grande abraço a todos e até a próxima.